centro, né, que nos faz muita falta. E espero que daqui para frente as coisas comecem a melhorar, né? Não vamos ser pessimistas, achar que vai piorar, vai melhorar, tá ok? Bom, nosso tema de hoje está aqui: obsessão, doença moral da humanidade. Alguém aqui acredita que isso não exista nas nossas vidas? Alguém aqui acredita que não tenha nenhum obsessor na sua vida? Se alguém acredita nisso, levanta a mão. Acho que então todos acreditam nisso. Já é um bom caminho, né? Mas antes da gente conceituar, né, o que é obsessão, para a gente ter um pouquinho de base sobre esse tipo de ação, nós vamos introduzir primeiro, desde lá do início, quando nós fomos criados, nós, espíritos, né? Então eu sempre costumo dizer que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Como Kardec preceitua para nós. Então nós fomos todos criados exatamente iguais, né? Sem maldade, sem bondade, sem inteligência, sem nada, simples e ignorantes. Só que Deus, nosso Criador, Ele colocou como se fosse um chipzinho na gente, né? Um chip que trazia na nossa consciência as suas leis morais, né? Essas leis divinas, elas são imutáveis. As leis dos homens são mutáveis, toda hora muda, né? Mas as leis divinas não mudam. Então, a gente não era, na verdade, de todo ignorante, né? Nós tínhamos lá, nesse chipzinho, vamos chamar assim para a gente entender melhor, né? Dentro da nossa consciência, o que era certo e o que era errado. E aí Deus nos deu aquilo que eu falo que é o grande fardo que a gente carrega na vida, ou nas vidas, né? Que é o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher qual caminho quiséssemos seguir. Obviamente que quando a gente toma um caminho errado, nós acabamos de ter que arcar com as consequências desses fatos, né, no qual nós nos colocamos nesse caminho errado. Então, quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a trilhar o caminho da vida, que seria da evolução, né, porque Deus nos deu a vida num determinado momento, nesse momento zero, data zero, né, para que nós evoluíssemos e chegássemos até o topo, vamos dizer assim, a pureza. Então essa é, vamos dizer assim, a promessa da divindade para todos nós, que nós vamos sair desse estágio zero e vamos chegar na pureza. Só que esse caminho, né, a ser percorrido, ele tem uma variação de tempo aí, que vai variar de acordo com os atos de cada um de nós. Então, quando nós começamos a trilhar esse caminho com o nosso livre-arbítrio, nós vamos escolhendo entre o bem e o mal, né? Nós nos colocamos em situações que às vezes achamos que é para o nosso bem e na verdade não é, é para o nosso mal ou para o mal do nosso próximo. E aí é que está o problema. Quando nós fazemos mal aos outros. Então esse processo no meio do caminho, ele pode ocasionar um processo obsessivo. O que é isso? O que é obsessão? Que é o mal da humanidade. Antes da gente ainda entrar no assunto especificamente, a gente precisa entender como que funciona tudo no universo. Rapidamente, nós fomos criados a partir de uma matéria única, né, que é chamado fluido cósmico universal. Esse fluido deu origem a tudo que existe no universo, inclusive a nós, matéria. No universo existem três coisas: Deus, Espírito e matéria. Então o que não é esses dois primeiros, não é nem Deus e nem Espírito, todo o resto é matéria.
Pensamento é o quê? Matéria. Quando a gente fala, pô, mas como que pensamento é matéria? Para mim, quando eu estudei lá atrás, né, matéria não ocupa o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? A gente aprendeu isso lá na aula de ciências, né? Mentira. Ocupa, né? Então, o pensamento é matéria. Nós podemos materializar uma coisa que nós queremos só com a capacidade mental. É só a gente aprender a usar isso, né? Mas esse fluido que existe no universo, que Deus criou, né, que deu origem a todas as outras coisas, ele está ligado a uma coisa que se chama magnetismo. Esse magnetismo, ele interliga tudo. Então, quando a gente olha para o universo e vê lá o sistema solar, os planetinhas tal, circulando ali em torno do Sol, como é que ele não move 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá do seu eixo natural? Porque existe um magnetismo que controla tudo isso. Isso é fluídico. Então nós estamos imersos num fluido. Tudo isso aqui que a gente acha que não tem nada aqui, é um fluido. Esses fluidos, eles são capazes de enviar para um outro ondas, como onda de rádio, né? Como é que a gente liga um rádio aqui e sai o som aqui? Você vai olhar, pô, não tem nada entrando aqui. São ondas. As ondas de rádio chegam aqui. As nossas ondas mentais e cerebrais, elas chegam aonde a gente quiser. Mas por onde ela caminha? Ela caminha por este fluido. Se aqui fosse um vácuo, não existisse nada, ela não caminharia, né? As ondas de rádio não caminham no vácuo. Então existe esse fluido. Não vou entrar no mérito da questão para falar que o vácuo é nada. Não, o vácuo não é nada, não existe o nada, mas aí é outra história, né? Vamos entender isso daqui. Esse fluido é o que faz tudo, esse magnetismo é o que nos entrelaça. Então, quando nós começamos lá atrás a nossa caminhada evolutiva, né, que Deus nos deu o livre-arbítrio e falou, agora vai, pelas suas próprias pernas você vai chegar aqui. Porque se eu pegar você daqui e colocar você aqui, que mérito você tem de estar aqui no topo? Nenhum. Então a gente tem que crescer pelos nossos méritos, tá certo? Onde eu quero chegar com tudo isso? Para a gente entender o quão errado nós fomos nessa caminhada até então. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, tá certo? Ninguém aqui é santo. Ninguém. Exatamente. Então, nós estamos exatamente passando por esse processo de transição que já começou lá atrás e vai terminar ainda bem lá na frente. Tá certo? Esse é um momento realmente transitório. Mas todos nós aqui somos aquela rapa do tacho, né? Para ver para onde que a gente vai. Nessa transição, vamos ficar aqui? Ou vamos voltar para um planetinha de provas e expiações para tentar tudo de novo, como aconteceu com os capelinos lá atrás? Eu acho que aqui a maioria conhece a história dos capelinos, né? Não entendi. Já tiveram oportunidade, né? Vão ter que, porque não passaram exatamente nessa prova para poder continuar aqui, né? Quem está aqui, está atrapalhando os outros que estão aqui, que têm condições de crescer, não vão mais ficar aqui, né? Vão ser exilados para um outro planeta, que eu não sei qual que é, mas enfim, vai ser um planeta como foi a Terra um dia para os capelinos. Mas a questão não é... tem... Mas não vamos entrar nesse mérito, porque a palestra é meia longa, eu vou ter que dar uma corridinha com ela, senão eu vou atrasar o horário aqui. Bom, então vamos entrar aqui no nosso processo, que qual é? Quando nós começamos a trilhar esse caminho, nós fomos esbarrando com o quê? Com pessoas, no meio da nossa jornada. Fizemos bem, mas fizemos mal. Se nós olharmos para trás, na história mesmo, e a gente não precisa ir muito longe não, o Espírito, nós estamos na Terra há entre 150 e 200 mil anos,
né? Nós, homens. Então, para trás, quando fala em milhões de anos, não tinha homem, não tinha ser humano na Terra. Isso na Gênesis está bem claro. Então, nossa memória ainda mais próxima, nós vamos chegar a 5, 6 mil anos que a gente conhece de história. Isso não é nada, né? Perto da idade, tanto do planeta Terra como do universo, 5 mil anos não é absolutamente nada. Mas, nessa nossa trilha, nós fomos esbarrando com pessoas. Fizemos bem, fizemos mal. Aí o que acontece quando você está, por exemplo, num contexto que seja familiar, num contexto de trabalho, num contexto de amizade, enfim, de qualquer contexto no qual você se relacione com pessoas e você faz mal para essas pessoas. Vamos pensar lá atrás que nós não tínhamos essa capacidade intelectual que nós temos hoje. Então, se a gente olhar para 1000 anos atrás, como é que as pessoas decidiam as coisas? Naquelas guerras brutais com espada, cortando um a cabeça do outro, não era assim? Como é que foi há 1000 e tantos anos atrás, ou 1000 anos atrás, nas cruzadas, né? Para disputar um território que achavam santo, Jerusalém. Um matando o outro. Isso é 1000 anos, foi ontem, né? Então, vamos imaginar o que essas pessoas que sofreram, talvez ou um ataque, uma rejeição, ou foram passados para trás, como é que eles se sentem em relação a esse que fez isso contra eles? Como é que é isso? Gera um sentimento de vingança, lá atrás. Então, quando a gente fala obsessão, doença moral da humanidade, é porque nós não fomos capazes de tratar todas as pessoas da forma como elas deveriam ser tratadas. E nem todos evoluíram na mesma velocidade que os outros. Tá certo? Então, para a gente iniciar aqui, só para vocês terem uma ideia, o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia, desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir num como no outro plano de vida. O que é obsessão na verdade? É a ação de algum espírito mau que se compraz com o mal ou se compraz com a vingança em relação a uma pessoa encarnada ou desencarnada. Tá certo? Isso é obsessão. A maioria das pessoas acha que isso não existe. Só que Kardec deixa muito claro, né, e aqui está no Trilhas de Libertação, né, do Manuel Filomeno de Miranda, o número de obsidiados é muito maior do que a gente pode imaginar. Chico Xavier deixou uma vez dito o seguinte, que todos nós temos em média 8 obsessores. Que beleza, hein? Tenho 8 aqui comigo, aqui, só querendo me atrapalhar, o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Nós vamos entender o porquê. Como podemos conceituar a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Como que esse obsessor, ou seja, esse espírito que se compraz com o mal ou com a vingança, vai agir sobre nós? Como que isso vai acontecer? Através da intuição. Intuição. Se alguém aqui um dia quiser ler um livro sobre obsessão, bem fininho assim, é uma história real de uma pessoa que morava em São Paulo, chama Pavilhão 18, acho que é Pavilhão 18 ou Ala 18, uma coisa assim, se vocês colocarem na internet vocês vão achar. É a história de um rapaz que era médium, não tinha a menor noção do que era mediunidade, foi criado numa família conceituada em São Paulo, rico, não era chegado à religiosidade, nada, e ele era um médium ostensivo.
e não sabia o que era mediunidade. E ele via as coisas. E ele já não distinguia mais o que era encarnado de desencarnado. E logo no início do livro, não vai estragar vocês lerem o livro eu contar isso. Ele estava numa multidão de pessoas, mas ele olhou para o alto de um prédio e viu uma pessoa que ia se jogar. Só que ele viu uma outra pessoa do lado dessa pessoa, como se ele estivesse empurrando a pessoa para se jogar. E ele começou a gritar, os policiais chegaram, e ele falou: olha, aquele homem vai empurrar o outro. Só que os policiais olharam para cima, só havia uma pessoa, né? E ele, na verdade, ele estava enxergando o quê? O obsessor dessa pessoa que estava intuindo para que ele se jogasse, se suicidasse, né? Bom, depois se desenrola aí o livro, até ele entender o que é que ele tinha, porque a família dele até internou achando que ele era psicótico, né? E ele não era louco, ele era só um médium. Bom, a obsessão é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons não exercem nenhum constrangimento. Os maus agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identificam-se com a vítima e a conduz inconscientemente, como se faz com uma criança. É um espírito que vai chegando e ele não vai te forçando, ele vai te convencendo através da intuição as coisas que você deve fazer. Ele muda até a tua forma de enxergar as coisas. O que hoje você acha que é errado, amanhã você pode achar que é certo e cai na teia. É como um adulto enganar uma criança que não tem a consciência do que está sendo feito. Então vejam o perigo que a gente corre dos processos obsessivos. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Isso daqui Kardec deixa claro para a gente o seguinte: se ele está falando que os maus espíritos estão circulando em função da inferioridade moral dos habitantes da terra, então por que esse processo obsessivo é possível? Porque nós vivemos no magnetismo. Se nós vivemos no magnetismo, nós somos uma antena. Se o nosso pensamento emana coisa ruim, você abre a porta para coisa ruim. Então, a única maneira de você ser obsidiado é se você der guarida para o seu obsessor. Isso tem que ficar muito claro. Nenhum obsessor como esse que eu contei do livro vai chegar no beiral de um prédio até onde a pessoa está e ele vai fisicamente empurrar a pessoa para ela cair. Isso não existe, não tem como. Ele vai ficar buzinando na orelha dessa pessoa aqui, ó, se joga, pula, ele vai ficar tentando. Ele entra literalmente na mente da pessoa. Ela vai achar que aquilo é o certo a fazer. Exato. Então a gente tem, eu costumo dizer que é igual aqueles desenhos que a gente via, que você tem do lado, né, o anjinho e do outro lado o diabinho, né? Não tem dos dois lados? Um fica tentando convencer você a não fazer coisa errada, que é o anjinho, e o outro fica tentando convencer você de fazer coisa errada. Isso é um processo obsessivo e é uma luta entre o bem e o mal, porque esse mal, que são os nossos obsessores, a gente escancara a porta para eles. E esse bem que está desse lado aqui, que são os nossos amigos, ou o nosso amigo espiritual, que é o nosso anjinho da guarda, vamos chamar assim, ele trava uma luta enorme. Mas ele não pode chegar e tirar esse daqui de você, porque quem está traindo esse aqui é você. Então ele fala: como é que eu vou tirar alguém que você está chamando, né? Esses processos obsessivos, na verdade, eles se dão realmente por causa disso, ó, que Kardec deixou muito claro, em consequência da nossa inferioridade moral. Oi? Não dá para ouvir com a...
Tem, exatamente. Exatamente. Ó, eu sei que todo mundo tem muita pergunta em relação à obsessão, a tudo isso, mas é que senão a palestra não flui. E assim, por exemplo, você pergunta, as pessoas não ouvem a pergunta, então não sabem o que está acontecendo. Então atrapalha bastante. Se tiver perguntas, depois da palestra, venha conversar com a Adolfinho, tá bom? Obrigada, viu, gente? Não, seria bom se a gente pudesse discutir, mas realmente o tempo é curto. Me desculpa por isso. Mas os processos obsessivos, eles se dão até através de uma troca. Porque o que a gente precisa entender é que nós não somos santos, né? Hoje nós somos obsediados por A e somos o B. Amanhã nós, desencarnados, vamos ser obsessores do A, que está encarnado eventualmente. E a gente fica travando essas batalhas durante vidas, né? Até que um consegue eventualmente perdoar o outro. Porque esses processos se dão, como eu falei no início, através dessa nossa caminhada a gente veio fazendo amigos e inimigos. Infelizmente, conceito meu, tá, Adolfo? Acho que nós fizemos mais inimigos do que amigos. E por isso a gente vem travando essas batalhas ao longo da vida. Então amanhã você desencarna, aí você vai lá e encontra o seu obsessor que ajudou a prejudicar muito a sua vida. Aí você fala assim, mas agora eu vou me vingar dele. E a gente fica trocando farpa, vida após vida, até que um consegue perdoar o outro e fala, chega, não quero mais isso para mim. E aí a gente começa realmente a evoluir. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Então, aqui é só uma ilustração do que poderia ser um obsessor, né? Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Foi o que a gente falou até agora aqui, né? Geralmente, esses processos obsessivos são esses: vingança, alguma coisa que nós fizemos contra alguém em vidas pregressas. Eu particularmente costumo, nas minhas orações antes de dormir, eu peço perdão aos meus obsessores. Não sei o que eu fiz, para quem, nem o que fiz, mas eu já vou pedindo perdão e peço que eles me deem a oportunidade de, numa outra vida, a gente poder resgatar esse mal que eventualmente eu tenha feito a eles, numa forma de amor, né? E não eles quererem me prejudicar, porque eles vão estar se prejudicando também. Se você faz mal a alguém, você está prejudicando alguém, consequentemente você está se prejudicando. Vai ficar os dois ali, no mesmo nível, né? Então a gente tenta fazer de alguma forma, porque nós sabemos que nós fizemos mal a muitos espíritos, né? Indivíduos em vidas pregressas. Quem não acredita nisso, né? Essa é uma posição que a gente vê dentro do que Kardec conceitua para nós. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, até um processo obsessivo, né, nós vamos ver até no final, porque alguém pode perguntar assim, por que Deus permite que alguém me prejudique, né? Ele permite para nos provar, né? Nós temos que ser resilientes, termos paciência, gerar paciência, para que nós passemos por aquele processo. Se a gente não conseguir passar, o que nós vamos fazer? Nós vamos revidar o outro de novo, e aí nós não vamos sair desse círculo vicioso. Então, Deus permite que os processos obsessivos se instalem em função de você ser provado mesmo. Se você conseguir passar com resiliência, não refutar aquilo que você está passando, né? Quando a gente tem uma dor,
primeira coisa que a gente faz é reclamar, né? Reclama, não adianta nada. Então, a hora que você consegue passar com resiliência e paciência, beleza, tirou 10 na prova, né? Não quis se vingar daquele que te prejudicou, e depois você vai tentar até ajudar aquele. Assim como as moléstias são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. Então, as moléstias, ou seja, hoje a gente vive uma moléstia, né? Elas afetam exteriormente o nosso corpo físico. A obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Ou seja, nós estamos com a mente lá bem abertona para o mal entrar, estamos dando guarida para ele. Se você souber controlar isso, ninguém chega nem perto de você. Então, a uma causa física opõe-se uma causa física. A uma causa moral será preciso contrapor uma causa moral. Aí nós vamos entender o que é isso. Para se preservar de alguma moléstia, de alguma doença, o que a gente faz? Fortifica o nosso corpo, tá certo? Então hoje, por exemplo, o Covid, né? O quanto mais nós conseguimos ter aí as vitaminas necessárias para a gente poder ter, né, um fortalecimento do nosso corpo físico, nós vamos conseguir resistir a uma moléstia, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Agora, para garantir contra uma obsessão, o que eu faço? Eu tenho que fortificar o quê? A alma, o espírito, não é o corpo, tá certo? Como é que a gente vai fortificar o nosso espírito ou a nossa alma? Através da nossa moral, conduta moral. Não adianta nada a gente vir aqui, ouvir um monte de coisa bonita, né? Que não sou eu que estou falando, eu estou pegando tudo baseados nos livros da codificação e alguns outros livros que acrescentam aí a ideia, né, do espiritismo. Mas se a gente não fizer alguma coisa contra, ou seja, sair daqui e viver a vida de um jeito onde a gente continua sendo mal, e eu falo esse mal entre aspas, né? Não no sentido de maldade, mas não fazendo tudo que a gente tem que fazer de direito para trilhar o caminho reto, né? A inveja, o orgulho, o egoísmo, que aqui obviamente ninguém tem, né? Aqui todo mundo é bonitão. Mas se a gente não combater isso, nós não vamos sair do lugar e estamos dando abertura para os nossos obsessores. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque senão não vai dar tempo. Então, ó, é do fluido que a gente precisa se desembaraçar, porque o obsessor, ele pode nos colocar numa teia. Essa teia, na verdade, é fluídica, né? E é desse fluido negativo que a gente tem que se desembaraçar. Um mau fluido não pode ser repelido por um mal. Então, o que precisa combater o mal? O bem, tá certo? Então você vai precisar de um fluido melhor para combater aquele fluido ruim que está te atingindo. Então essa ação mecânica nem sempre é suficiente. Nós vamos entender aqui por quê. Então, ó, os sintomas que caracterizam uma obsessão: simples efeitos morais passando por manias, fobias, alterações emocionais acentuadas, alterações na estrutura psíquica, como dificuldades de concentração, subjugação de órgãos ou de todo o corpo físico, até a completa desagregação da normalidade psicológica e, em alguns casos, produzindo até a loucura. Sinais que a obsessão apresenta: uma ideia torturante que teima em se fixar. Você tem aquela ideia fixa e aquilo não sai da tua cabeça. Uma força psíquica que interfira nos processos mentais. Uma vontade que tenta dominar nossa própria vontade. Uma esperar alguém que está lá rezando? Não, tem alguém que está lá bebendo. E ele fica do lado desse aqui e ele fica impondo. Bebe mais uma, toma outra, porque quem está tomando, na verdade, obviamente que é fluidicamente falando, né? Ele suga os fluidos da bebida.
Um espírito não bebe. Se alguém já foi em algum centro, né, de umbanda ou qualquer coisa do tipo, aqueles espíritos que estão ali tomando uma cachaça, fumando um charuto, eles não estão literalmente fumando ou bebendo, eles estão sugando os fluidos daquele negócio. Isso é característico ainda de espíritos em evolução, inferiores, porque um espírito superior não precisa de nada material, tá certo? Bom, então esse espírito, ele pode caracterizar uma obsessão simples, aquele que está fornecendo o material necessário que ele quer. Ele quer beber, ou ele quer usar uma droga, ou ele quer fazer qualquer outra coisa que era material. Então, você, numa dessa, você acaba conquistando um amiguinho na rua, ou em qualquer lugar. Isso é uma obsessão simples. Uma fascinação, o espírito já impõe uma ilusão do seu pensamento. Esse médium, ou esse indivíduo, né, ele chega a ter o raciocínio paralisado, em função desse espírito que está obsidiando ele. Já é um segundo grau de obsessão, é mais sério. E o terceiro e último, que é o pior de todos, é a subjugação. O que é jugo? Né? Todo mundo sabe o que é jugo. Aquilo que vai no freio aqui é um jugo. Então a pessoa já não tem mais vontade própria, já não domina a sua vida, já não é ele que pensa e faz mais nada. É o espírito que está subjugando aquela pessoa. Ele já está o contágio dele é total. Então essa subjugação geralmente são processos de espíritos que já, né, tiveram uma vida pregressa juntos e eventualmente estão aí brigando por alguma coisa. Tem um livro também que é o Libertação, do Chico Xavier, né, psicografado aí, né, que é de André Luiz, que conta a história de um processo grande obsessivo, que era praticamente uma subjugação. Também é um livro bem interessante, se vocês quiserem ler, quem não leu ainda, para entender o que é isso. Bom, aqui eu já falei sobre os processos, subjugação. Então toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Então quando você fala, isso aqui é o meu obsessor, você está dando guarida a ele. Mas uma coisa a gente também tem que ter em mente: a gente não pode também colocar toda a culpa de tudo que acontece com a gente no nosso obsessor. Porque um obsessor nosso também somos nós mesmos, né? Nós mesmos às vezes lutamos contra nós mesmos através dos atos que praticamos, e aí vem a lei de ação e reação. Mas quando a gente faz alguma coisa errada, porque nós também trazemos das vidas pregressas as nossas virtudes e os nossos defeitos morais, tá certo? Então, obviamente que a gente deveria exaltar mais essas virtudes, mas os nossos defeitos batem na porta toda hora. E quando a gente põe um defeito para fora em alguma ação que tomamos na vida, aí a pessoa aqui, principalmente quem já é espírita e já tem uma noção melhor, a primeira coisa é colocar a culpa no obsessor. Meu obsessor tá... Não é, às vezes ele está lá quietinho até e fala, o que você está falando de mim? Não estou fazendo nada. É você mesmo. Às vezes ele nem precisa fazer nada contra você, que você já é suficiente para que você se prejudique na vida. Então, quando a gente pensa assim, essa sintonia que nós damos, né, para ele, e eu costumo dizer que essa guerra é uma guerra meia... a balança ela não está acertada, né? É uma guerra meio injusta, porque você não enxerga o teu obsessor, né? E ele está ali do teu lado só esperando você dar abertura para ele abocanhar, ou para ele fazer o que ele quer com você. Em qualquer momento, aquele momento que você deu uma bobeada no pensamento, pensou uma coisa ruim, é onde ele vem e chega. E ele está ali esperando, invisível, do teu lado, a oportunidade para poder te atacar. Então, por isso que Jesus falou para a gente, vigiai e orai. O que é vigiar e orar? É vigiar mesmo, a gente não perder o pensamento bom,
A gente sempre está orando, não no sentido de ficar fazendo uma prece, aquelas, principalmente as decoradas, mas a gente sempre está em sintonia com o alto, e não sintonia com o baixo. Porque quando a gente vira e mexe, a gente dá a sintonia para a inferioridade. Vira e mexe. Falar mal de alguém, fazer uma fofoquinha, isso aí dá uma abertura enorme para uns processos obsessivos. E esses espíritos, eles vão vendo as suas fraquezas, e é onde eles vão atacar. Podem acreditar nisso veementemente, porque é fato. E a gente costuma dizer o seguinte, que o mal, ele existe, porque tem muita gente que acha que não, o mal não existe. O mal existe e ele é organizado. Pior é isso. Se alguém também tiver oportunidade, mas esse é dessa grossura assim, lê o livro Os Dragões. Os Dragões conta a história de falanges de espíritos maus, organizados, que obsediam as pessoas, simplesmente pelo prazer de ser mal. Não tem motivo nenhum, mas são espíritos muito inteligentes, que se comprazem com o mal, não é? Tipos de obsessão. Então, existe a obsessão de encarnado para desencarnado. Como é que fala assim? Como é que pode um encarnado obsidiar um desencarnado? Sabe aquele negócio de uma pessoa que desencarnou e quem ficou aqui não desliga? Não deixa a pessoa ir embora. Isso é um processo obsessivo. Você está travando essa pessoa, esse espírito, a realmente ir para onde ele tem que ir, aprender o que ele tem que aprender, seguir o caminho dele. Fica deixando ele aqui. Isso geralmente acontece com pai, mãe, avô, avó, filho, É muito difícil. Processo de encarnado para encarnado. Tem pessoas que às vezes estão do seu lado e estão te obsidiando. Isso está dentro da família até, porque a família a gente sabe qual é o motivo também, de estarmos juntos, de estarmos nos provando, e às vezes processos expiatórios. Está dentro da família, que é onde a gente tem que aprender o quê? A se amar, que é se amando que a gente vai conseguir libertar todos aqueles problemas que nós tivemos lá no passado. Então, de repente, eu estou falando com o meu obsessor aqui à noite, olha, dá um tempinho aí, não me prejudica muito não, que depois a gente conversa, E aí nessa conversa futura é o quê? Então tá bom, agora você vai vir como filho desse daqui, ou como pai desse daqui, para você aprender a amar. E aí é onde se rompe todos aqueles laços de desarmonia que existiam por algum problema lá do passado, e a gente passa a se amar. Isso é o que vai afunilar toda a humanidade. Toda a humanidade vai se afunilar para isso, que é para o amor, para a família realmente, que é a família espiritual. Então, os processos também entre desencarnados e encarnados, que é o maior, que é o que a gente falou até agora, e de desencarnado para desencarnado também. Então, os processos obsessivos, eles têm aqui 4 posições. E agora, obviamente, o mais importante. Eu não estou vendo o relógio aqui, eu não sei que hora que é, estou perdido no horário. Já vi. Mais 5 minutos? Os meios de combater a obsessão, que é isso que a gente tem que trabalhar. Então, até agora nós entendemos que esses processos, eles existem, e por que eles existem, que nós demos essa abertura para que eles existissem, desde quando a gente foi criado. Agora a gente tem que entender como que a gente se livra disso. Então, variam de acordo com o caráter que ela reveste. Qual tipo de obsessão você está sendo atingido? Então, Kardec lembra que as imperfeições morais do obsidiado constituem com frequência um obstáculo para a libertação. Então, o que isso quer dizer? Que as nossas imperfeições morais é que travam o processo da gente se livrar de uma obsessão, porque a gente toda hora dá abertura para que esses processos se instalem. Várias providências são importantes na terapia da obsessão. Alta dose de renúncia e abnegação dos que se oferecem e se dedicam a esse mistério.
Então, a gente tem que saber que a resignação e a paciência, elas constituem uma das saídas para a gente se livrar desses processos. A conduta moral elevada. Então, não adianta nada a gente querer se livrar de um problema ou de um processo obsessivo, mas não mudarmos as nossas condutas morais. Então, às vezes você pega uma pessoa que quer uma coisa, mas os atos dela dizem exatamente o contrário. Então o próprio obsessor, ele acaba rindo da pessoa, fala assim: nossa, que facilidade é obsidiar você. Você dá abertura assim, ó, do nada. Então uma pessoa que tiver a moral elevada, ela bloqueia essa ação desses obsessores, porque são espíritos inferiores. Então, se você consegue com o bem, você bloqueia o mal. Agora, o mal não bloqueia o mal. E a oração sincera e fervorosa. A oração, e a gente sempre fala isso aqui, né? A oração é que serve para tudo, para tudo. Então, se você tiver o costume de sempre estar ligado com o alto, orando, não precisa ser aquelas orações, e obviamente que são melhores ainda, aquela oração que você faz do coração, de sentimento, conversando com a espiritualidade, conversando com Jesus. Se quiser chegar no Big Boss, já fala direto com Deus mesmo, mas enfim, essa comunicação com o alto é muito importante, porque do mesmo jeito que a onda do rádio chega no rádio, essa onda cerebral chega no mundo espiritual. A oração, ela também vai andar através desses fluidos e vai chegar no objetivo dela de qualquer maneira. E você vai ser, obviamente, atendido dentro de um processo de merecimento. Não adianta você rezar, pedir para ganhar na Mega Sena, que não vai ganhar, né? Mas o processo de merecimento daquilo que você está pedindo. E aí tem aquele outro lado que a gente também tem que tomar cuidado. Jesus também falou para a gente: pedi e obtereis. Então, muito cuidado com o que você pede, porque você vai obter. Alguém aqui já rezou pedindo paciência? Muita gente, né? Um monte de gente não levantou a mão aqui, mas eu sei que já pediu paciência. Como é que Deus te dá paciência? Ele bate a varinha de condão dele e fala: seja paciente. Não. Ele te dá meios de você se tornar paciente. E aí é onde vem o quê? As atribulações e as provas. Vem a paulada para você falar: opa, mas eu não tenho paciência, eu estouro, eu me rebelo. Você não é paciente. Aí ele te dá um meio de você se tornar. E como é que você se torna paciente? Sendo resignado. Quem consegue ser 100% resignado hoje, nós aqui ainda? Ninguém, não é? Mas não peçamos então paciência, porque senão vem a prova para você aprender a ser paciente. Então, pedi e obtereis. Toma muito cuidado com o que pede. Quero um emprego novo. Eu arrumei esse lugar aqui, eu quero esse emprego, vai ser muito bom para mim. Aí não dá certo. Você fala: poxa vida, pedi tanto para dar certo. Por que não deu certo? Porque aquilo não ia ser bom para você. A gente acha que a gente sabe o que é bom para a gente, mas a gente não sabe. Quem sabe o que é bom para a gente é Deus, só. Então, o que a gente tem que pedir é o que seja melhor para a gente. E às vezes um processo de dor é melhor para a gente aprender alguma coisa, para tirar a gente de algum trilho que a gente esteja errado. Principalmente da zona de conforto. Essa zona de conforto é a pior que existe. É a que te leva para o buraco. Tá certo? E é onde você não está atento, vigiando, que os processos obsessivos se instalam. Outra coisa, se alguém quiser olhar na internet, olha no YouTube, coloca lá, sozinho, acho que são 5 capítulozinhos, filminhos curtinhos, que mostram um processo obsessivo, simples. Vocês vão ver o que é a ação dos espíritos na cabeça da gente, vale a pena ver, chama Sozinho. Os meios de combater a endobsessão: modificação radical do comportamento do obsidiado, assistência médica por causa do desgaste orgânico e psíquico do enfermo.
Então, se atuou no meu psiquismo, vai atuar no meu corpo também. A ajuda dos espíritos superiores com passes magnéticos. Então, esse magnetismo dos passes vão ajudar muito ao quê? Trocar esses fluidos que você está impregnado, que são fluidos maus, por fluidos bons. A asepsia moral do enfermo e a reeducação da sua vontade. A prática da oração, num verdadeiro programa evangélico bem disciplinado, edificam uma cidadela moral de defesa em volta do indivíduo. Você acaba doutrinando até o teu obsessor, se você se dedicar a um processo de evangelização, né? Estudo, leiam livros, se orientem. Ele está ali do teu lado, ele vai aprender também. E eventualmente ele pode se tocar de alguma coisa no meio do caminho e muda tudo. Em todos os casos de obsessão, a oração é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Então, a oração sempre presente nas nossas vidas, ligação com o alto, sempre pensando no bem, fazer o evangelho no lar, que é a oração que a gente faz para limpar a nossa casa, né, de todo aquele pensamento que nós plasmamos, né, toda aquela energia deletéria que fica em nossa casa, que aí aqueles amigos vêm toda semaninha, limpa tudo, depois a gente já sai sujando tudo de novo, mas é um processo de oração. Esse processo de oração, ele tem que ser realmente vigoroso, né? E tentar não dar abertura, não dar guarida para o mal, os maus pensamentos. Hoje estou me sentindo mal, meu chefe não sei o quê. Sempre a gente está pensando mal, falando mal. Isso daí dá abertura para processos obsessivos. Então, se a gente guardar, sempre está pensando no bem, levando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo até a dor que a gente tem, porque isso está nos mostrando um caminho correto ou que a gente tem que mudar, nós devemos agradecer, ser gratos a tudo isso, porque isso vai nos levar para um caminho melhor. Tá certo? E não achar que a dor é ruim. Imagina se a dor fosse ruim, nós quebrássemos uma perna e não sentíssemos a dor. O que a gente ia fazer? Continuar andando e estropiar toda a perna. Tá certo? Então a dor, ela vem também para nos ajudar nesse sentido. Conclusão. A obsessão, portanto, é quase sempre decorrente de uma imperfeição moral que permite a associação de ideias entre o obsessor e o obsedado, em consequência da lei de causa e efeito. Então, a gente entra numa sintonia com esse nosso obsessor. Nós estamos dando essa sintonia para ele. Então, dizem os espíritos que Deus permite a ação obsessiva para pôr o homem à prova da paciência, da perseverança do aprendizado, do respeito ao próximo e da fé na divina providência. Tá ok, gente? Espero ter ampliado alguma coisa de conhecimento para que vocês possam ter uma mudança de conduta que for necessária na vida de cada um de vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Boa noite. Som. Boa noite a todos, tudo bem? Recado, só tem um aqui. Sandra Cristina de Menezes, pegar seu comprovante, já sabe? Depois da oração, pega o comprovante ali na biblioteca, tá? Vamos fazer a oração final para já terminar aqui. Então, que nessa noite nós consigamos voltar para as nossas casas, sempre protegidos pela espiritualidade, com boas energias. Vamos sempre mandando bons pensamentos para todo palestrante que vem aqui, que dedica seu tempo a passar boas informações para nós, que nessa caminhada espiritual, nessa nossa imortalidade, nós consigamos evoluir cada vez mais, ainda que sejamos lentos, ainda que tenhamos vários defeitos, questões a serem resolvidas, que nós consigamos colocar um pouco mais de amor dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos consigam entrar em sintonia, como foi dito aí na palestra, com a espiritualidade superior, que nós consigamos receber essas intuições, que nós consigamos tomar boas decisões ao longo da nossa vida, que nós consigamos nos reeducar dentro do amor de Cristo e que nós sejamos exemplos para quem esteja perto de nós
e que mais uma vez nós estejamos sempre agradecendo essa oportunidade reencarnatória, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, ambiente de trabalho, sempre temos a aprender um pouquinho mais, então que nessa caminhada nós consigamos sempre algo melhor. Então, dito isso, agradecendo a mais um domingo aqui com vocês, vamos fazendo uma oração do Pai Nosso para terminar a noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males, que assim seja.